Então, pessoal do segundo ano, não tinha gravado nada para vocês ainda. Vou tentar fazer uma gravação aqui explicando a primeira questão dos exercícios de hoje, que é uma questão super importante, então vocês precisam entender. Espero que vocês tenham assistido ao vídeo com atenção, e aí vou responder as primeiras questões com vocês, tá bom? Bom, na letra A a gente tem o seguinte: a prova será adiada. Já que a nossa matéria é voz verbal, então a gente está falando do verbo, né? Então o primeiro passo vai ser sempre localizar o verbo. Então aqui a gente tem, na verdade, uma locução verbal: será adiada. Agora a gente vai identificar o sujeito da frase. Lembram que para identificar o sujeito a gente pergunta quem ou o que para o verbo, né? O que será adiada? Quando eu faço essa pergunta, sobra a seguinte resposta: a prova. Então, essa prova aqui é o meu sujeito. Bom, agora eu preciso perceber se esse sujeito está praticando ou recebendo a ação. A prova será adiada. É a prova que pratica a ação de adiar ou ela está recebendo essa ação? Vejam só, não é a prova que vai adiar a si mesma, ela será adiada. Só que eu poderia dizer aqui por quem, né? Ela vai ser adiada por alguém, mas eu não coloquei essa informação. Se eu não coloquei essa informação, não tem problema. O que vai me interessar é a relação entre esse sujeito e o verbo. Então, esse sujeito aqui é um sujeito paciente. Já que ele é um sujeito paciente, então a gente pode perceber que se trata de uma voz passiva. Bom, quando a gente fala de voz passiva, a gente sabe que tem a forma analítica e a forma sintética. Na forma sintética, a gente tem a partícula C junto com o verbo. Na forma analítica, a gente vai ter sempre uma locução verbal, que é o que aconteceu aqui. Então, a letra A, eu tenho a voz passiva analítica. Letra B. As crianças brincavam na neve. Vejam só, primeiro passo, identificar o verbo. Depois, o sujeito. Então, eu vou perguntar ao verbo quem brincava na neve. A minha resposta: as crianças. Então, vejam só, as crianças, em relação ao verbo brincar, elas têm uma ação ativa ou passiva? São elas que brincam? Sim, são elas que brincam na neve. Então, eu tenho um sujeito, agente. Dessa vez é assim mesmo, né? Agente junto. Esse sujeito agente, esse sujeito que age, faz com que eu tenha uma voz ativa. Ok? Vamos ver o terceiro exemplo? Reformam-se roupas. Reformam-se roupas. Mesma coisa, vou identificar o verbo. Esse verbo aqui está com uma partícula C. Isso pode ser um indício de que se trata de uma passiva sintética ou de que se trata de uma voz reflexiva, né? Mas nesse caso, para ser reflexiva, eu teria que ter ação voltada para ele mesmo. Quer dizer, eu me maquiei, ela se maquiou, aí eu tenho uma reflexiva, porque a ação está voltando para mim. Não é o caso aqui. O que eu vou observar aqui é que eu tenho um sujeito. Reformam-se roupas. Da mesma forma que antes, eu vou perguntar para o verbo: o que são reformadas? Roupas. Eu tenho um sujeito. As roupas que praticam a ação de reformar? Não, ela está recebendo essa ação. Então, aqui eu tenho um sujeito paciente. Sujeito paciente, é claro que a gente está falando de uma voz passiva. Essa voz passiva é analítica, igual aqui em cima, que a gente tinha uma locução verbal? Não, essa voz passiva, ela tem o verbo mais a partícula C. E por que ela é uma passiva
sintética. Não basta a gente identificar somente pela partícula C. A gente vai perceber que é uma voz passiva sintética porque a gente não tem a presença do agente da passiva. O que seria o agente da passiva? Seria um termo iniciado pela preposição por, somada a ou somada a o, pelo ou pela, indicando quem fez essa ação. Então, aqui na voz passiva analítica, esse termo pode aparecer ou não. Já na voz passiva sintética, ele não deve aparecer, por isso que ela é sintética, quer dizer, ela é resumida, ok? Então, gente, um exemplo de cada um, eu espero que tenha ficado mais claro para vocês, tá bom? Tchau, tchau!